Neemias, capítulo 7. Aleluia. Neemias, capítulo 7. A seguir. Aleluia, glória a Deus. Chegando com mais conteúdo da palavra de Deus, hoje nesse dia, já agradecendo a Deus por tudo, Aleluia, glória a Deus. Já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, glória a Deus, aleluia. E agradecendo a Deus também por esse ar puro que a gente respira, glória a Deus, aleluia. E você também, irmãos, agradeça a Deus todos os dias que você pôs seus pés no chão, agradeça a Deus, aleluia. Ou a cada dia que você sentar na sua cama, aleluia, respirar esse ar puro que Deus nos concedeu. Agradeça a Deus por tudo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, faço aqui, aleluia, um apelo para você ainda que nunca aceitou a Jesus, que você possa aceitar Jesus, aleluia, como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, meu irmão, porque Jesus está voltando, Deus quer te salvar, aleluia. Meu irmão, você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança, glória a Deus, fica na fiação de Deus, que assim Jesus, aleluia, vai te ajudar, glória a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Irmãos, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Neemias, capítulo 7. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda a honra e toda glória. Aleluia. Vamos para a palavra. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado as portas e havendo sido designados porteiros, os cantores e os levitas, aleluia, glória a Deus, Uzani e o irmão Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, aleluia. E eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e até que os guardas estiverem nos postos se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um com seu turno e cada um diante da sua casa. Aleluia. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Aleluia. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinha subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte: aleluia, glória a Deus. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e equivocaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória.
os quais vieram com os Zorobábelos, Jesuá, Neemias, Azarias, Amias, Naamani, Ordetai, Ilsã, Esperete, Piquai, Neu e Barna. Este é o número dos homens do povo de Israel. Aleluia. Foram os filhos de Parós 2172, e o nome do Senhor sendo glorificado. Glória a Deus. Os filhos de Cefatias 372. Aleluia. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Partinoá, dos filhos de Jesuá e de Joabe 2818. Aleluia. Os filhos de Elão e o 254. Aleluia. Os filhos de Zatur 845. Os filhos de Zacai 760. Aleluia. Os filhos de Binuí 648. Os filhos de Bepai 628. E os filhos de Asgade 2322. E os filhos de Adonicão 667. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Becrai 2067. Os filhos de Adim 655. Os filhos de Ater de Ezequias 98. Os filhos de Azum 328. Aleluia. Os filhos de Bezai 324. Os filhos de Arife 112. Os filhos de Gibeão 95. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Belém e de Netofai 188. Os homens de Anatote 128. Os homens de Betias-Mavetes 42. Os homens de Quirias Tegreio de Sefira e de Beirote 743. Os homens de Ramá e Gad 621. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os homens de Micnás 122. Os homens de Betel e Ai 123. Os homens do outro Neto 52. Os filhos do outro Elã 1254. Aleluia. Os filhos de Arim 320. Os filhos de Jericó 345.
Os filhos de Lote, de Atite e de Ono, 721. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Sená, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Aleluia. Os filhos de Ene, 1052. Glória a Deus. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Aleluia. Aleluia. Os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Atenos, o filho de Talmon, os filhos de Acube e os filhos de Aleluia. Vamos repetir. Aleluia. Os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube e os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Aleluia. Os netimes, os filhos de Ziá, os filhos de Azuf e os filhos de Tabalte. Aleluia. Glória a Deus. E os filhos de Queiroz, os filhos de Siá, os filhos de Pado. Aleluia. Os filhos de Lebana, os filhos de Agábana, os filhos de Salmar. Aleluia. Os filhos de Anã, os filhos de Gideu, os filhos de Gaa. Glória a Deus. Os filhos de Recaías, os filhos de Nezim, os filhos de Necote. Glória a Deus. Os filhos de Gazão, os filhos de Uzane, os filhos de Bazé. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. E os filhos de Bezaina, os filhos de Beunim, os filhos de Nefuzizi. Glória a Deus. Os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufe, os filhos de Acor. Aleluia. Os filhos de Basnite, os filhos de Beita, os filhos de Az. Glória a Deus. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tan. Aleluia. Os filhos de Nesias, os filhos de Atif. Glória a Deus. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotaina, os filhos de Soforete, os filhos de Peri. Aleluia. Os filhos de Jaala, os filhos de Dacon, os filhos de Gibe. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Rei da glória.
os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paqueretia, Azebai e os filhos de Amon. Todos os detinins e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Aleluia! Estes foram os que subiram de Teumera, Teuiaça, Querube, Adom e Emer. Porém, não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Nepopa, 642. E o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos da Possos e os filhos de Bazelai, que tomara por mulher uma das filhas de Bazelai, os Gileatitas, e que foi chamado do seu nome. Aleluia. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados dos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tido por imundos, foram excluídos dos sacerdócios. Aleluia, do sacerdócio. Glória a Deus. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com urim e tudo. Aleluia. Toda essa congregação junta somava 42.360. Glória a Deus. Aleluia. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Aleluia. E os seus cavalos foram 736 e os seus mulos 245. E os seus camelos 435, e os seus jumentos 6.720. Glória a Deus. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Glória a Deus. Glória a Deus. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 darcos de ouro e 2.200 minas de prata. Glória a Deus. O que o resto do povo deu foram 20.000 darcos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Glória a Deus. E os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os detinis e todo Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Esse foi o capítulo 7. Agora a gente vai para o capítulo 8, para a honra e glória do Senhor
Jesus. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de louvor. Continua conosco, irmão. Aleluia, porque Deus é bom. Aleluia. Deus, Ele é aquele que não nos deixa sozinho. Toda hora que nós dobrar o nosso joelho, Deus pode nos ouvir. Depende de nós estivermos com o nosso coração aberto, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você tem que abrir o seu coração, irmão. Aleluia. Abra o seu coração para Jesus. Glória a Deus. Neemias, glória a Deus, capítulo 8, a seguir. Vamos lá. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aleluia. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homem como de mulher, e de todos os que podiam ouvir, com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Glória a Deus. E leu nela diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbananá, Zacarias e Mesolão. Aleluia, Senhor. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Glória a Deus. E então Esdras bendisse ao Senhor no grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E, inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Glória a Deus, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E também Jesuá, Bani, Serebias, Jame, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Glória a Deus. Assim leram o livro na lei de Deus extintamente e deram o sentido, de modo que se entendeste a leitura. Glória a Deus. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei doçuras, e enviai porções ao que não tem nada,
preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Oh, glória! Né, irmãos? Aleluia! Olha só, irmãos, os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Aleluia. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar poções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que foram referidas. Glória a Deus. Aleluia. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Aleluia. E que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, de zampojeiros e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazeres de cabanas, como está escrito. Aleluia. E saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no irado da sua casa, nos seus pátios, nos átios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e habitaram nelas, pois não tinha feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. Aleluia. E Esdras deu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenância. Glória a Deus. Aleluia. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Esse Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenância. Glória a Deus. E esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 8, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora vamos para o capítulo, glória a Deus, 9. Glória a Deus. Aleluia. Continua conosco, irmãos. Vamos, ouvir a palavra, aleluia, de Deus. E não só ouvir, irmãos, mas vamos praticar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, que nós estando na palavra de Deus, nós estamos indo, no caminho certo, porque Deus está conosco.
Então abra o seu coração, deixa Deus penetrar no seu coração. Aleluia. Tá bom, irmãos? Aleluia. Neemias, capítulo 9, a seguir. Aleluia. Porque Deus, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Né, irmãos? A palavra de Deus, cada vez você vai ouvindo, você dá mais vontade de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a palavra. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. Aleluia. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Aleluia. E, levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesuá, Bani, Cadineu, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quiani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. E os levitas Jesuá, Cadimiel, Bani, Asabeias, Serebias, Odias, Sebanias e Betaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade e eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Aleluia. Glória a Deus. E tu, só tu, és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e todo quanto nela existe, os mares e tudo que neles há. E tu os conserva a todos, e o exército do céu te adora. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Tu és o Senhor no Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus. Ele puseste por nome Abraão. Aleluia. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que daria à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perízios e dos jebuseus e dos gergáseos. E tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo. Aleluia. E também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Glória. E o operaste sinais e prodígios contra Faraó e contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os havia tratado, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória. Fendente o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar em seco, e lançasse os seus perseguidores das profundezas.
como uma pedra nas águas impetuosas. Glória a Deus. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para os alumiares no caminho por onde havia de ir. Glória a Deus. E desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. Aleluia. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer e lhes ordenaste mandamentos e estatutos e uma lei por intermédio de Deus servo Moisés. Aleluia. E do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiverem sede. E lhes ordenaste que te entrasse para possuir a terra que com juramento vamos repetir esse aqui, versículo, irmãos. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrasse para possuir a terra que com juramentos lhe havias prometido dar. Aleluia. Eles, porém, os nossos pais, se houveram sobre valente e endureceram a cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos. Aleluia. E, recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles, antes endureceram a cerviz, na sua rebeldia, levantaram chefes, a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irade e grande em beneficência, e não os abandonaste, ó Senhor dos exércitos, Deus da minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o Deus, que te tirou do Egito, e que cometeram grandes blasfêmias. Aleluia. Vamos repetir esse versículo. E ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde havia de ir. E também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e águas lhe deste quando tiveram sede. Oh, glória! Por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua boa roupa não envelheceu, e os seus pés não se incharam. Aleluia! Que Deus bom é o Deus que nós serve, irmão. Aleluia! Você que não serve esse Deus ainda, aleluia! Serve esse Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu e os seus pés não se incharam. Aleluia.
E além disso, lhes deste reinos e povos, que lhe repartiste em porções. Assim eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Basã. Aleluia. Outro sim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinha dito aos seus pais que nela entrariam para o possuí-lo. Aleluia. Outro sim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinha dito aos seus pais que nela entraria para o possuí-la. Aleluia. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abateste perante eles os moradores da terra dos cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Glória a Deus. E tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as sortes de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas de olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, pois, fartarão-se e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E não obstante foram desobedientes e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestaram contra eles para que voltassem a ti. Assim cometeram grandes provocações. E pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários que os afligiram, mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias e desses libertadores que os libertaram das mãos dos seus adversários. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Mas, tendo alcançado o repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Portanto, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles. Todavia, e quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu. E segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E testemunhaste contra eles, para os fazeres voltar para a tua lei. Contudo, eles se houveram sobre a valente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram o mundo, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração, irmãos. Aleluia. Jesus está te chamando, Jesus está esperando por você. Não obstante, por muitos anos os aturaste e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos seus profetas,
Todavia eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Aleluia. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todos, nem os abandonaste, porque és um Deus tremente e misericordioso. Glória a Deus. Aleluia. Agora, pois, o nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guarda o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Deus poderoso, Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Aleluia. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvido aos seus mandamentos e aos teus testemunhos com que te testificasse contra eles. Aleluia. E porque eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes destes, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem te converteram de suas más obras. Aleluia. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes destes, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem te converteram de suas más obras. Ó Senhor, Deus de honra e de glória. Eis que hoje somos escravos, e quando a terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Aleluia. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Também eles dominam sobre os nossos porcos e com o nosso gado como bens apraz. Como damos grandes angústias. Estamos em grandes angústias. Aleluia. E contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos. E selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Esse foi o capítulo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 9. Agora vamos para o capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória. Continua conosco, irmãos. Peço desculpa aí porque Peço desculpa aí, irmãos. Que a minha garganta está um pouco ruim. Mas o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aleluia. Porque nós temos que levar a palavra
de Deus. Aleluia. Capítulo 10 de Neemias. Vamos lá. Os que selaram foram Neemias, governador, filho de Acalias, Zedeques. Aleluia. Seraías, Azarias, Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Pazu, Amarias, Malquias. Atus, Sebanias, Maluques. Aleluia. Arim, Beremote, Obadias. Daniel, Genedon, Baruque. Aleluia. Mesulão, Abias, Miam. Mazias, Milgais e Semaías. Estes foram os sacerdotes. Glória a Deus. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadad, Cadimi. Aleluia. E seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã. Aleluia. Míquia, Reobe, Azabias. Glória a Deus. Zacor, Serebias, Sebanias. Aleluia. E Odias, Bani e Bleno. Os chefes do povo, Parós, Patinoabe, Ilão, Zatu, Ban. Glória a Deus. E Boni, Asgade, Bebai. Aleluia. Adonias, Biguai, Adim. Ater, Ezequias, Azor. Odias, Azum, Dezai. Arife, Adontote, Nobai. Magias, Mesolão, Ezi. Mesesabel, Zadok, Jado. Aleluia. Pelatias, Anã, Anaías. E Oséias, Ananias, Anaías. Aloés, Pilá, Sobeik. Reu, Azarna, Mazéias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aías, Anã, Maluque, Arim e Quibanã. Aleluia. E o resto do povo, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, os netininhos e todos os que tinha separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. E aderiram a seus irmãos os seus nomes e convieram o juramento sobre pena de maldição de que a daria
na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de quem guardaria e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Aleluia. Glória a Deus. De que não darias as nossas filhas aos povos da terra, nem tomarias as filhas deles para os nossos filhos. Aleluia. De que, se os povos da terra trouxessem o dia de sábado qualquer mercadoria ou qualquer cereais para venderem, nada lhes comprariam no sábado, nem em dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e da cobrança nele de todas as dívidas. Aleluia. Também sobre nós impusemos ordenâncias, e obrigando-nos a dar a cada ano a terça parte do ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Aleluia. Para os pães, a proposição para a contínua oferta de cereais, para o contínuo holocausto do sábado e das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que havíamos de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas casas paternas, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Aleluia. Aleluia. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias de todos os frutos e todas as águas. Aleluia. E a trazemos primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram a casa do nosso Deus. E as primícias da nossa massa e as nossas ofertas aos sábados e os frutos. Vamos repetir. E as primícias das nossas massa e as nossas ofertas ossadas, e o fruto de toda sorte de árvores, para as câmaras da casa de nosso Deus. E os dízimos das nossas terras aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavouras. Glória a Deus. Aleluia. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, para as câmaras dentro da tesouraria. Glória a Deus. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta ossadas dos cereais, do mosto e do azeite para aquelas câmaras,
em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não negligenciaram a casa do nosso Deus. Aleluia! Deus bom. Aleluia! Esse foi o capítulo 10, glória a Deus, de Neemias. Então vamos orar por essa palavra. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais um dia, Pai, diante da sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Deus, afirma nossos pés na sua presença, Senhor. Deus, dá-me força para mim, dá força para essa pessoa que está do outro lado aqui com o celular aleluia, na mão, Senhor, que está na frente da telinha do celular, ouvindo e praticando a sua palavra, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar com as suas mãos estendidas sobre nossa família, Deus. Estende suas mãos sobre a família dessa pessoa, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus de Nazaré. Meu Deus, estenda suas mãos, Senhor, sobre os inscritos desse canal Diário de um Deficiente Visual, meu Pai. Afirma, Pai, os seus filhos na sua presença, Senhor. Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, meu Pai. Meu Deus, que toda a honra e toda a glória é para ti, Senhor. Oh, meu Deus de honra, Deus de glória. Pai, eu também te peço nesse dia, Senhor. Deus, que todo mal seja repreendido, Senhor, sobre essa vida, Pai. Que todo mal seja repreendido, Pai. Aleluia, todo mal que aflige essa casa seja lançado por terra. Repreenda, meu Deus, todo mal, todo espírito imundo, todo espírito de contenda, todo espírito de pirraça, todo espírito, Pai, de maldição, todo espírito imundo, todo espírito imundo seja lançado por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, aleluia, vai repreendendo, meu Deus, seta maligna, vai repreendendo, meu Pai, todo o levante do inimigo, que seja caído por terra agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, sai em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, repreenda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos e minhas irmãs, você que não é inscrito ainda, se inscreve. Amém? E não se esquece de você ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações que forem publicadas aqui no canal Diário de um Deficiente Visual. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo e com mais palavras de Deus.